Olá pessoal, hoje é o vídeo 3 da minha série Análise Pantera Negra. No vídeo 1, eu falei o porquê da minha antipatia desse herói, que em um primeiro momento simboliza uma perfeição utópica. No segundo, eu falei sobre a trajetória de Killmonger, o vilão da história, e sobre a diferença entre justiça e vingança, representada pelo herói e seu arqui-inimigo. Mostrei como o vilão se torna vingativo e como em um primeiro momento a vingança parece ser justiça, mas na verdade, quanto mais ela se concretiza, mais ela se distancia do que é justo. Hoje, iremos falar sobre o herói Pantera. Como ele consegue ser capaz de enfrentar o inimigo que já o derrotou. Como ele deixa de simbolizar a perfeição e passa a representar a justiça. Eu sou o Rafael Reis e você está no Concatenando as Ideias. Como vimos no primeiro vídeo, T'Challa, o futuro rei de Wakanda, é o rei perfeito, governando um reino perfeito. Rico, tanto em virtudes como em bens materiais. Uma utopia invejável por qualquer outro super-herói ou conto de fadas. Mas tudo isso é interrompido quando T'Challa enfrenta Killmonger. A partir daí, ele vai passar por uma espécie de jornada do herói ao contrário. Para quem não sabe o que é a jornada do herói, de uma forma bem simplificada, é como um ciclo presente em histórias, onde uma pessoa comum é afastada do seu lar e sua vida comum. Com a ajuda de um mentor, adquire conhecimento e força. Enfrenta e derrota o perigo, retornando para o seu lar como um herói pleno de verdade. No caso do filme, T'Challa, o herói já pleno e sábio, enfrenta o perigo e é derrotado. Afastado de seu reino, ele se vê fraco e vulnerável e vai trilhar uma jornada de desconstrução de visão de mundo. Ele descobre a verdade sobre o seu pai. Matou seu próprio irmão, deixou o sobrinho sozinho e o abandonou. Escondeu esse segredo em nome do bem de Wakanda. Isso é um choque muito grande para T'Challa, mas o tipo de choque que em algum momento da vida temos que passar para amadurecer de verdade. É muito difícil abrir mão de uma ideia ou decisão convicta. Muito provavelmente, você já deve ter tomado uma decisão bem equivocada, mas não conseguiu ou teve muita dificuldade em perceber o seu erro. Por exemplo, você compra algo caro, supérfluo, de baixa qualidade, sem funcionalidade nenhuma, e depois pensa, até que não é tão ruim assim, ou não tinha como saber que ia ser desse jeito, foi azar, mas o negócio é uma porcaria. Se você tivesse observado com atenção ou buscado mais informações, teria deduzido isso. Se você acha que nunca vivenciou algo assim, tenho certeza que já percebeu isso em outras pessoas. Outro exemplo, quem nunca viu alguém dizendo, essa pessoa não fez isso, eu conheço bem ela nunca faria uma coisa dessas, mas fez. E qualquer um que olhar com um pingo de atenção e lógica percebe isso. Quando criamos uma convicção, é difícil mudá-la. Não é simples teimosia. É um problema complexo que envolve fatores neuropsicológicos. Alguns mais, outros menos. O fato é que todos temos dificuldades em desconstruir uma linha de pensamento que já assimilamos. E quanto mais essa linha é consolidada, mais doloroso é esse processo. Podemos reagir de diferentes formas e o Pantera Negra exemplifica isso. A primeira reação é de não dar atenção e até ridicularizar a ideia oposta. É o que o Pantera faz quando Killmonger acusa seu falecido pai. Isso não é nenhum absurdo e geralmente é o que fazemos no início. Poucas palavras de um desconhecido não devem desfazer imediatamente a credibilidade formada em uma vida. Isso faz sentido. Mas à medida que novas provas vão surgindo e as acusações ficando mais contundentes, a nova verdade não pode mais ser menosprezada. Isso nos exige outro tipo de comportamento. O mais fácil é simplesmente não aceitar, como faz a família de T'Challa, que quer banir Killmonger novamente, sem ouvir a sua versão e sem aceitar as suas exigências. Muitos de nós tomamos atitudes parecidas, afastando aqueles que nos trazem verdades dolorosas. Mas T'Challa age de maneira oposta. Ouve seu primo e aceita o seu desafio de combate pelo trono. Após literalmente perder tudo e chegar no fundo do poço,
T'Challa vai se aprofundar ainda mais na verdade oculta. Entre em contato com o espírito de seus ancestrais. Conversa com seu pai, que irá lhe mostrar uma verdade ainda mais dolorosa. O falecido rei ensina que não há verdades absolutas. Às vezes, temos que fazer escolhas, e nenhuma oferece um caminho sem dor e prejuízo. Ele optou pelo que considerava ser o melhor para Wakanda e sacrificou seu irmão e sobrinho. Todos os seus ancestrais tiveram que enfrentar dilemas semelhantes. Alguém com responsabilidades como um rei precisa conviver com isso. Isso também mostra que, com toda a sabedoria, nem sempre conseguimos fazer a escolha certa. Ou que, mesmo fazendo o que parece ser a escolha menos errada, dentre outras bem piores, mais cedo ou mais tarde podemos enfrentar as consequências. Agora, Killmonger expôs os crimes do falecido rei, tomou o trono do príncipe e está prestes a destruir tudo que Wakanda representa. O conflito interno de T'Challa atinge outro nível. Não é como obter um produto ruim ou julgar mal uma pessoa. Toda aquela idealização utópica, toda aquela certeza absoluta de valores cai por terra. Até então, ele tinha uma percepção de certo e errado bem simples, onde só era necessário sabedoria e força de caráter para fazer o que é correto, onde o bem e o mal não se misturavam e se confundiam. Mas não é tão simples assim. Novamente, o conflito exige outros tipos de comportamento. T'Challa pode trilhar o caminho mais fácil, que é o da hipocrisia e do desprezo. Na hipocrisia, selecionando as verdades que lhe convêm. Fatos que normalmente causam revolta são aceitos nas circunstâncias que afetam o hipócrita. Meu pai fez isso dessa forma e foi melhor assim. A mesma coisa acontecendo em outro reino. Nossa, que absurdo! Felizmente, o Pantera não é hipócrita. Ele quase vai pelo caminho oposto, que é condenar o que idolatrava sem considerar os fatores que fizeram acontecer o que aconteceu. É errado e pronto, não há desculpas para isso. O problema desse comportamento é que você julga sem entender. Isso também não é justo. O exemplo disso na vida real é quando alguém te magoou uma vez e você esquece de tudo de bom que essa pessoa já fez ou representou para você. É como se todo o passado fosse desfeito. T'Challa reprova a atitude de seus ancestrais, questiona seu próprio valor, já que ele próprio representa a continuação desse legado. Pensa que talvez seria melhor que um novo rei governasse. Não sente que tem moral para enfrentar Killmonger novamente. Só que Killmonger é a vingança, que vai destruir tudo aquilo que T'Challa ama. E não é só amor. O Pantera Negra é chamado para o seu papel. É o único que pode trazer justiça e impedir a vingança. Tem a obrigação de enfrentar os seus conflitos internos e voltar. E ele faz isso em um processo de reconstrução. Ele reconhece os seus erros do passado, ele entende as limitações e a imperfeição, aceita o seu passado como ele é, sem distorcer ou rejeitá-lo. E é essa visão realista, que procura entender todos os lados, que percebe as ações e consequências que vai possibilitar T'Challa lutar pela paz e equilíbrio. Então ele retorna para enfrentar novamente Killmonger. Agora é justiça contra a vingança. E dessa vez eu estou torcendo por Pantera. Ele derrota Killmonger e lhe dá a oportunidade de pagar pelos seus crimes. Só que Killmonger está consumido pelo seu ódio, incapaz de se arrepender e ciente que uma vida inteira não pagaria o mal que causou. E ele prefere a morte. Então é isso. Se você gostou, dá o seu joinha e compartilha. Em breve teremos o quarto e último vídeo dessa série. Te vejo lá.